Corinthians fica no empate em 0 a 0 com o Grêmio no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, dentro da Neoquímica Arena. Vamos falar sobre esse jogo, sobre atuações, da arbitragem, né, que foi o Marcelo Dinamo Henrique mesmo que apitou o jogo, apesar da polêmica no pré-jogo. Vamos falar de quem sai vencedor, entre aspas, e quem sai perdedor dentro desse empate na Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, Corinthians e Grêmio entraram em campo na noite da quarta-feira, né, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. É um clima muito tenso no pré, até porque as equipes se enfrentaram recentemente pelo Brasileirão, um 2 a 2 com polêmica de arbitragem, né, já falei sobre isso aqui dentro do canal, do pênalti do Romero que eu achei que não foi. O Grêmio reclamou muito, o Corinthians reclamou da arbitragem escolhida também para esse jogo. Então o clima já estava muito tenso no pré-jogo, além de ser umas oitavas de final de Copa do Brasil, num campeonato tão importante, tão valioso para o futebol brasileiro. Já tinha o clima muito exaltado no pré-jogo e dentro de campo no primeiro tempo isso se provou, né? Isso se provou porque foi um primeiro tempo muito picotado, muito falado, menos jogado, né? Foi um jogo até movimentado, mas achei que teve muitas faltas no primeiro tempo. Muitas faltas no primeiro tempo. No segundo tempo, um acontecimento que muda totalmente o panorama do jogo, né? A expulsão do Ranieri. E a expulsão correta do Ranieri, né? Como o Ranieri errou nesse lance, né? Como ele errou nesse lance, assim, a forma que ele foi, ele tirou uma bola que, assim, a primeira força inicial que ele foi para aquele lance, já achei exagerado, né? Quando ele foi para aquele lance, eu já achei exagerado, e depois deixar aquele pé alto no joelho do Vidia Sante, né, colocando em risco aí a carreira do jogador, poderia ter quebrado, poderia ter rompido, poderia ter uma série de lesões. O Vidia Sante, por sorte, não teve, conseguiu jogar. O Marcelo Guilherme Henrique deu um amarelo no campo, né, que até me espantou. O VAR chamou ele para revisão e aí ele deu o vermelho corretamente, aí muda totalmente o panorama do jogo, né? Principalmente pro lado corintiano, porque, assim, quando o Ranieri foi expulso, depois da confirmação, meu primeiro pensamento foi, putz, agora o empate tá bom. Pra você ver, né? No jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, dentro de casa, o empate tava bom. Com 10 minutos do segundo tempo, um jogador expulso ainda, tinha muito tempo para jogar, contra um Grêmio que sabe usar muito bem a posse de bola, né? Que tem jogadores de qualidade, tem um meio campo muito bom a equipe do Grêmio. Eu fiquei no pensamento só de, cara, o empate tá muito bom e se achar um gol ainda é melhor ainda, mas acho que o empate, se segurar o 0 a 0 tá bom, só que o que me surpreendeu é que o Corinthians ficou muito bem postado, mesmo com o jogador a menos, né? Mesmo com o jogador a menos. O Ramon Dias trocou os jogadores de frente, né? Tirou o Romero, tirou o Roberto, ficou com Wesley e Giovani, mudou algumas peças no meio campo, por exemplo, o Rian entrando no lugar do Charles, que entrou bem melhor que o Charles, que estava dentro de campo, e o Corinthians ficou mais confortável, cara. Ficou mais confortável porque a obrigação inicial era do Grêmio, e o Corinthians conseguia ficar com a bola, conseguia criar chances, conseguia incomodar o Grêmio, e o Grêmio, desde que o Corinthians teve um jogador a menos, o Grêmio não fez nada ofensivamente. Nada. Antes tinha dado trabalho pro Hugo, o Hugo tinha feito boas defesas, mas depois que o Ranieri foi expulso, cara, o Grêmio acabou. E o Corinthians cresceu, né? E isso gerou uma esperança grande no torcedor, né? Gerou uma esperança gigantesca, porque o time melhorou bem, estava chegando, e aí o Corinthians consegue fazer um gol, né? Aos 48 do segundo tempo, o Giovani, que entrou no lugar do Roberto no intervalo, faz um gol, e não só um gol, um golaço, né, o menino. Que golaço que fez o Giovani, né? Entrou muito bem, vou falar sobre atuações depois, mas entrou muito bem, na jogada ele foi muito inteligente, ele disputa corpo a corpo com o Reinaldo e ganha, limpo, e depois ele faz um golaço de cobertura em cima do Marquezinho. Seria 1 a 0 assim, histórico, e ia ficar na memória do torcedor corintiano um jogo tão emblemático como esse, contra um Grêmio, um jogo tão difícil pela Copa do Brasil, mas um pezinho, né? O destino quis que a gente não conseguisse fazer o gol, e o jogo acabou terminando empatado. Ainda teve expulsão do jogador do Grêmio depois, né? Um braço que, sinceramente, na minha opinião, eu não daria vermelho, né? Talvez ele tenha expulsado por compensação, ou porque já tinha acabado o jogo mesmo, mas acho que nem teria expulsado. Mas enfim, o jogo termina 0 a 0 e depois do apito final, cara, é felicidade e frustração. Felicidade porque o time se comportou muito bem com 10 em campo, muito bem, e isso mostra que o trabalho do Ramon Dias está sendo muito bom, né? Os jogadores estão conscientes dentro de campo, estão muito bem organizados,
com 10, com 11, com 3 zagueiros, com 3 volantes. O time está mostrando que está muito bem organizado, né? Falta alguns detalhes a se ajustarem, mas o time está organizado, o time soube o que fazer, o time foi mais perigoso que o adversário, mesmo estando com o jogador a menos. Isso me deu uma felicidade porque mostra que o Corinthians está virando a página, né? E tem potencial para virar ainda mais, para sair dessa situação ruim no Brasileirão, para ter chances na Copa do Brasil, Sul-Americana. Eu acho que foi um fim de jogo que deu esperança ao torcedor corintiano, cara. Pela dificuldade que o Corinthians encontrou contra um adversário tão forte, dentro de casa, com o jogador a menos, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Só que a frustração é que poderia ter sido melhor, né? Claro que a gente, como torcedor, a gente sempre quer mais, né? Se fez 3-0, quer 4-0. Se fez 5-0, quer 10-0. Mas porque o Corinthians deixou uma impressão de que podia mais, né? Conseguiu chegar, conseguiu incomodar o Grêmio, fez o gol, mas sai com empate dentro de casa e agora vai ter que decidir a vaga no Couto Pereira no jogo de volta. Pelo lado do Grêmio, eu acho que o Grêmio sai perdedor desse empate, tá? Porque fora de casa, você jogando contra o Corinthians, você tendo um jogador a mais, o Renato fez mudanças para o time ficar mais ofensivo e o time empacou, né? E o time empacou. Acho que o Grêmio sai com saldo muito negativo também, porque o jogo de volta não é na sua casa. Não é na arena do Grêmio. É no Couto Pereira. Claro que vai ter a torcida vai lotar, vai ser um clima de decisão, mas não é toda a força que o Grêmio poderia ter dentro de casa e poderia ter feito um resultado melhor fora de casa. Aí é bom pro Corinthians, né, que sai com empate, mesmo com o jogador a menos, mesmo com a dificuldade. Por atuações, muitos nomes foram bem, e nomes até que eu nem esperava que fossem tão bem assim, né? Por exemplo, o Mateuzinho fez o melhor jogo dele com a camisa do Corinthians, de forma assim, disparada, seguro, com a bola no pé, calmo, conseguindo distribuir jogada, achando o melhor passe, tendo paciência para achar o melhor passe. Na defesa, ganhou muitas divididas do Soteldo, por exemplo, que estava fazendo um excelente jogo, estava dando muito trabalho pro Corinthians. Acho que é o jogador do Grêmio que foi mais perigoso dentro do jogo, junto com o Vidia Sante. E o Mateuzinho ganhou muitos duelos dele, até estando sem cobertura, né? Porque o Charles não estava ajudando ali enquanto estava em campo, enquanto estava 11 contra 11 também. Acho que o Mateuzinho fez um jogo muito bom. O Félix Torres fez um jogo ok, o André Ramalho fez um jogo muito bom novamente, assim, um zagueiro que mantém um nível de regularidade muito alto. O Hugo fez um jogo bom também, gostei do jogo do Hugo. E o outro Hugo foi um grande destaque do Corinthians também no jogo, né? O Hugo Souza. Cara, eu torço para que os 11 jogadores que estejam em campo sejam os melhores das suas posições. Eu não torço contra nenhum jogador. Eu torço para o Corinthians, certo? Então se o cara tá ajudando o meu time, eu quero ele vestir a camisa do Corinthians. Se ele não está ajudando, eu não quero ele vestir a camisa do Corinthians. É simples. Não tem nada a ver com o jogador, com o pessoal, é simplesmente isso. Tá agregando, fica, não tá agregando, sai. E o Hugo Souza, cara, aquelas duas defesas que ele fez em sequência, né, a falta e depois um rebote, um reflexo impressionante para livrar o Corinthians de tomar o gol naquele momento, cara, eu gritei muito o nome dele e eu tô muito feliz com ele. Muito feliz. E muito esperançoso com ele também. Não quero botar expectativa, botar comparação com o Cássio, com o Carlos Miguel. Pensa só no Hugo Souza, cara. Ele tá muito bem. Todos os jogos ele foi muito bem. Acho que o jogo que ele tava mais ligado era o jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, agora na última rodada do Brasileirão. Mas o resto dos jogos, assim, não tem muito o que falar dele, não. Muito bem, cara. Quando a bola chegou nele, ele salvou. Bola difícil, bola fácil, ele agarra, ele não dá muito rebote. Cara, ele tá numa fase muito boa, eu tô muito feliz com o Hugo Souza. Espero que ele mantenha essa fase, porque eu torço para que o Corinthians tenha um goleiro a nível dos que perdeu, né? Mas que o Hugo tá começando uma trajetória muito interessante com a camisa do Corinthians aí. Bons jogos desde que ele estreou, nada a se falar sobre o Hugo Souza, a não ser elogios. Do meio pra frente, eu não gostei do jogo do Charles. É um reforço do Corinthians para essa janela, mas que aparentemente até agora não estreou, né? Ele aparenta mostrar qualidade, tem bons desarmes assim, mas não convence, né? É um jogador que ainda tem que se provar, que está se mostrando ser um jogador mais para elenco do que para ser titular. O Ranieri fez um jogo ruim, né? Também pela expulsão, por largar o time na mão naquela situação. Nem vou falar muito sobre ele, porque acho que nem merece ser falado tanto aqui. O melhor jogador do Corinthians nesse jogo para mim foi o Alex Santana. Que jogador, melhor partida dele com a camisa do Corinthians também. Tava vindo de uma sequência boa desde que estreou, mas nesse jogo contra o Grêmio, pra mim, ele foi o cara do meio campo.
o meio campo de mais talento que a gente tem, lógico, é o Rodrigo Garro. Mas o Alex Santana tem o poder daquele motorzinho que a gente fala, né? De acelerar, desacelerar, conduzir a bola, quebrar a linha, achar passe para destrinchar o jogo. Desarmando ele vai muito bem também, faz boas coberturas, tem um bom porte físico para fazer isso também. É um jogador bem completo que está agregando e muito pro Corinthians. É um titular assim hoje absoluto da equipe. Para mim foi o melhor jogador em campo. O Rodrigo Garro fez mais um jogo bom e os dois da frente assim nem tem muito o que falar, né? O Roberto e Romero, mais um jogo muito ruim, deixaram o Corinthians na mão. Claro que depois o Corinthians ficou com um jogador a menos, aí complicou para Wesley e Giovani, que entraram bem. O Wesley entrou melhor que o Romero e o Giovani entrou muito melhor que o Roberto, né? O Yuri tá até com problema estomacal, né? Saiu até também por conta disso, o Ramon disse na coletiva depois. Mas assim, me surpreendeu o Giovani entrar tão bem assim, né, cara? Porque ele tinha as outras opções, por exemplo, o Ramon, né? Por Pedro Henrique, por Pedro Raul, e ele optou primeiro pelo Giovani, e o Giovani entrou muito, muito bem, cara. Foi coroado com gol depois que estava impedido, mas, assim, entrou, ganhou duelos, deu trabalho, estando com o jogador a menos, ele teve menos companhia lá no ataque, mas mesmo assim ele conseguiu dar algumas arrancadas, alguns dribles, algumas jogadas interessantes, coisas que eu tenho certeza que o Yuri não faria, né? Até também porque não é muito da característica do Yuri Roberto, mas gostei muito da entrada tanto do Wesley quanto do Giovani. Acho que são peças que vêm crescendo e que podem ser uma solução importante e interessante para esse ataque do Corinthians que está devendo e muito. No fim, o empate para o Corinthians não é bom nem ruim, né? Porque acaba sendo um empate dentro de casa, um jogo que é para você abrir vantagem no jogo de mata-mata, né? No jogo de ida. É claro que teve a circunstância de estar com o jogador a menos, isso melhora o empate, mas ainda não deixa bom, né? Não tá bom o empate. Vai ter que decidir agora na semana que vem no Couto Pereira, que aí sim o Grêmio tem mais favoritismo, porque vai estar jogando ao lado do seu torcedor. Mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo da Neoquímica Arena, né, entre o Corinthians e Grêmio, e o seu palpite pro Grêmio e Corinthians da semana que vem. Quem você acha que passa das oitavas de final da Copa do Brasil? Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!